Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Lafranchi. E eu sou o Bruno. E a gente tá começando mais um 3D Talk Show, aquele podcast maroto que vai falar sobre o quê? Impressão 3D. É isso aí. 3D Talk Show. Olha, a gente tá começando aqui com muita felicidade, tô muito feliz, já fazia tempo que a gente tava discutindo essa ideia, né? Eu trouxe aqui o Bruno, que o Bruno ele é amigo de longa data e também, né, ele é uma pessoa especial aqui no 3D Talk Show. Por quê? Bruno, você tem impressora 3D? Não tem. Você já mexeu em alguma impressora 3D na sua vida? Também não mexi. Você já viu uma impressora 3D de perto? Bom, aí eu já vi, né, pô? Tô do lado de uma aqui, caramba. Não, aí não tem como. Mas qual que é a ideia, né, do 3D Talk Show, né? Só explicando aqui, esse é o projeto piloto, a gente não sabe muito bem ainda como é que a gente vai conduzir, né, esse podcast aqui, mas a ideia era trazer uma pessoa completamente leiga no assunto de impressão 3D e uma pessoa que entende um pouco mais, né? Não vou me chamar de especialista, porque eu não me considero especialista, mas uma pessoa que entende um pouco mais o assunto pra gente poder debater, pra gente poder trazer você que tá querendo começar na impressão 3D aí, pra que você se sinta aqui juntamente com a gente. É isso? É isso aí. Esqueci alguma coisa? Não. Então tá bom. Podemos comentar. Aliás, eu preciso já fazer um agradecimento aqui mega especial pro Júlio, da agência de design Carregando Ideias, né? Se tiver link aí onde você tá ouvindo, em algum lugar, eu não sei qual é a plataforma que você tá ouvindo, a gente vai tentar deixar um link aí da agência lá do Júlio Carregando Ideias, porque ele é o responsável por todas as artes aqui do canal, logotipo, 3D Talk Show, 3D Geek Show também, né? Eu não sei se você tá ouvindo o 3D Talk Show pela primeira vez e ainda não conhece o 3D Geek Show. A gente tem um canal lá no YouTube, que é o 3D Geek Show, que a gente fala de impressão 3D. Então, pra quem tá começando a impressão 3D, o que você me fala? Pode procurar o canal. É isso, né? Tem vários cursos lá gratuitos também que a pessoa Sim. pode entrar e pode aprender, mas basicamente a gente fala muito sobre como começar na impressão 3D. Correto. Inclusive, foi uma ideia até legal, acho que foi você que deu a ideia, inclusive, do assunto desse piloto aqui do podcast. Sim. E eu vou deixar você falar então, qual que é o assunto, a temática desse podcast de hoje, esse pilotão aqui. A temática desse podcast, desse projeto que nem você falou de hoje é: eu vou comprar minha impressora 3D. E aí, o que eu tenho que saber? Beleza. Ótima pergunta, né? Porque eu recebo esse tipo de pergunta direto nas minhas redes sociais, no Instagram, enfim, no YouTube. A pessoa às vezes vai comprar, mas não sabe quais as características, né? Então, poxa, nada melhor do que uma pessoa que não tem uma impressora 3D, que tá querendo começar. Você tá querendo começar, né? É, eu tô querendo começar. Ah, que bom. Vou ver se eu vendo umas impressoras 3D pra você. Só me falta o glamour. Eu acho que eu vou vender umas impressoras pra você, hein? Ué, eu compro, Aí, porque aí, já ó. vai estar com uns upgrade e tal. Na tudo. Black Fraud vai ser. Ô, louco, aí não, né? Aí fiquei triste. Ó, mas nada melhor então do que uma pessoa que tá querendo começar na impressão 3D pra gente discutir então qual que é uma melhor impressora 3D? O que eu tenho que levar em consideração pra comprar uma impressora 3D, né? Quais as características e tal? Você separou pra gente algumas coisas aí ou não? Sim. Então Beleza, vamos lá. vamos começar. Eu quero começar com a impressão. O que eu tenho que fazer primeiro? O que é a minha primeira ideia? O que eu tenho que levar em conta para decidir a compra da impressora? Beleza. Gente, eu sempre digo assim, né? Eu gosto muito de comparar a impressora 3D com carro. E aí eu sempre digo o seguinte, que você não pode comprar um carro, ou melhor, você até pode comprar um carro sem ter carta. Né? Você vai lá, se você tiver dinheiro, você vai lá e compra o carro. Mas você não vai conseguir dirigir, porque você não tem aquele conhecimento que precisa para dirigir o carro. A impressora 3D, muita gente acha que ela já tá plug and play, né? Explica aí pra gente o que é plug and play. Plug and play é chegar lá, ligou, tá funcionando, belezinha, é só imprimir. Isso. Ela tá longe de ser plug and play, certo? Não é igual uma impressora de papel que você vai pôr a folha e vai imprimir. Existe uma curva de aprendizado. Então, antes mesmo de você comprar uma impressora 3D, é legal você pegar aí vídeos, né? No próprio 3D Geek Show a gente tem uma tonelada de vídeos para você começar a entender o processo, né, de impressão 3D, porque existe essa curva de aprendizado. Então eu acho que o primeiro passo é você tirar a carta, né? É você entender um pouco do processo.
E aí, num segundo momento, tal, você vai começar a olhar as características da impressora, tá? Beleza. E eu tenho que levar em conta, assim, se eu vou fazer profissionalmente, se eu vou fazer por hobby, se eu vou, sei lá, eu quero construir alguma coisa para quebrar, eu quero construir uma coisa que dure, eu quero construir uma coisa forte. Eu tenho que levar em conta isso para decidir para comprar a impressora? Com certeza, né? Ótima essa pergunta, porque muitas vezes também as pessoas não têm essa sensibilidade de que para se comprar um equipamento, você precisa saber qual é a finalidade que aquele equipamento vai ser empregado, né? Vai ser utilizado. Você não vai, por exemplo, comprar um trator para andar na cidade. O trator é melhor para andar na terra, né? Então, você precisa saber qual é a sua finalidade. Se você for fazer só para hobby, você pode, então, ir numa impressora mais baratinha. Hoje a gente tem também impressoras super baratas, né? Muita gente também tem esse preconceito achando que a impressão 3D ainda é um negócio caro e já não tá mais caro, assim, já tá super acessível. Agora, se você for utilizar para trabalho, você até consegue, como eu já vi diversas pessoas usando essas impressorinhas chinesas para ganhar dinheiro, eu já vi. Só que você não vai ter aquela confiabilidade, você não vai ter de repente, aquela precisão das dimensões dos objetos, sabe? Tem uma série de fatores envolvidos. Então, tudo isso influencia. E claro, né? Quanto melhor a precisão, quanto maior a área de impressão da impressora, quanto melhor a confiabilidade da impressora e quanto mais firifrufrus a impressora tiver... Firifrufru, hein? Desenterrei essa ou não? Quanto mais firifrufru a impressora tiver, o que vai acontecer? O preço vai aumentar. Correto. Certo? Agora, por exemplo, a gente pode comparar com a Ferrari e com o Fusca. Então, eu gosto muito de fazer essa comparação também, né? A Ferrari e o Fusca, eles são o quê? Os dois. São carros. Ou seja, então se eu entrar num Fusca e quiser ir daqui, a gente tá a quantos quilômetros de São Paulo aqui? 350. A gente tá a 350 quilômetros de São Paulo. Se eu quiser entrar num Fusca aqui e ir pra São Paulo, eu consigo? Vai. Perfeito. Vai chegar até lá. Beleza. Se eu vou chegar vivo... determinado tempo. Se eu vou chegar vivo, eu não sei, mas eu vou chegar. Se você tiver um arame, cara, já é o suficiente. Pro Fusca, é o que há. Exatamente. Aí o que acontece? Se eu entrar numa Ferrari... Aqui, eu chego até São Paulo? Chega até São Paulo também, normal. Perfeito. Só que você percebe o preço da Ferrari e o preço do Fusca? Agora imagine o seguinte, a Ferrari quebrou no meio do caminho. Qual é mais fácil de consertar? Eu já disse, o Fusca só o arame já resolve. Agora uma Ferrari não é qualquer lugar que você vai achar uma mecânica, não. Então, isso se aplica na impressora também. Quanto mais conhecida for a impressora na comunidade... mais fácil de você achar soluções para os problemas que você está tendo com ela, que é o caso da Ender 3. Quem está vendo a gente, né, quem está assistindo aí pelo YouTube, a gente também está transmitindo pelo YouTube aí simultaneamente, lá no canal 3D Geek Show. Então assim, quem está vendo a gente pelo vídeo viu que a gente está com uma Ender aqui, que é uma impressora super famosinha, que eu venho recomendando também o pessoal a comprar ela, por causa da qualidade, né? Algumas peças aqui, o pessoal não tá vendo, mas quem tiver curiosidade, eu convido para que entre lá no Instagram do 3D Geek Show, que eu tô direto postando as peças lá, para mostrar também a qualidade. E é uma qualidade excelente, é uma impressora chinesinha que dá para começar tranquilo, entendeu? Então, tudo é muito relativo. Beleza, aí vamos lá. Se eu decidi assim, beleza, vai ser para recreação não, hobby. Eu vou querer, sei lá, no fim de semana, imprimir uns bustos, umas coisas lá, pra colecionar, porque eu gosto de coisa de geek, de tecnologia e tudo mais, vou fazer isso. Você é um aficionado por tecnologia e por cultura geek? Sim. Quem é antigo lá do 3D Geek Show sacou isso. Apresentações, velhas lembranças. Eu decidi que eu vou fazer isso. Eu compro a aberta ou a fechada? Legal, impressora aberta ou fechada. Isso influencia muito na decisão também. Por quê? Quando você vai comprar a impressora 3D, é legal você já definir mais ou menos quais são os tipos de filamentos, né, que é o material que a gente usa para imprimir, que você vai usar. Porque cada filamento, cada material tem uma particularidade e tem uma especificidade ali para você imprimir, né? Eu vou dar um exemplo aqui dos 3 mais famosos, que é o PLA, o PETG e o ABS. Certo? Desses 3 que eu falei, o PETG e o PLA, você consegue imprimir numa impressora aberta tranquilamente, não tem problema nenhum. Inclusive, eu até indico para quem está começando a utilização do PLA, porque ele é um filamento muito simples de se trabalhar.
Porém, ele já é um pouco mais caro. Tá, e a aberta significa que ela é toda aberta, toda exposta, eletrônica Isso. tudo exposta, tudo aberto, eu não consigo... Não, né? Não, é mais ou menos isso. Por que é legal você perguntar isso? Porque, assim, muita gente não sabe, né? A gente tá falando impressora aberta ou fechada. O que será que é isso, né? Tipo, é uma loja de conveniência 24 horas? Tipo, ela fica aberta 24 horas. Oi. Então é legal essa pergunta e você vê, por exemplo, pra mim é um negócio que já estava implícito, mas é legal ter essa sua participação aqui. Estamos aqui pra isso. Como leigo, né? Porque justamente gera esse tipo de dúvida. Então, bacana, valeu, gostei da pergunta. Quando a gente fala de impressora aberta e impressora fechada, a gente está falando da área de impressão dela. A área de impressão dela costuma ser um cubo, certo? Ou seja, a gente tem então uma medida no X, no Y e no Z, né? Se você olhar para a quina da sua parede ali, no cantinho da parede, a gente tem as 3 dimensões ali. Então é exatamente isso, é um cubo. E esse cubo, ele pode ser aberto ou ele pode ser fechado, né? Aberto significa que vai entrar ar, que vai entrar corrente de ar, que o ar ali, a temperatura ao redor vai variar muito. E quando a impressora está fechada, quando ela tem a área de impressão dela fechada, isso significa que não há uma variação de temperatura muito grande ali dentro. Então, por isso que eu falei, isso afeta diretamente o quê? Os tipos de materiais. Então depende muito do tipo de material que você vai usar. Por isso que numa impressora que tem a área de impressão aberta, é melhor você imprimir então o quê? O PLA, porque o PLA não tem nenhum tipo de problema com temperatura. Você pode imprimir ele inclusive com o ar-condicionado ligado, não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, o PETG também não tem problema nenhum, só que ele já é um pouco mais chato de ser impresso e ele é mais caro ainda do que o PLA. Agora a gente tem um terceiro que é o ABS. O ABS ele é o melhor dos mundos, porque ele permite o acabamento muito fácil, ele é resistente, ele é mais barato, só que é um inferno para você imprimir numa impressora que tem a área de impressão aberta. Porque ele é muito suscetível à temperatura, ele contrai muito. Então você não pode ter, por exemplo, variação de temperatura perto dele enquanto você está imprimindo, porque ele vai rachar a peça. Então é muito difícil. Então assim, primeiro de tudo, escolhe qual é o tipo de material que você vai imprimir. E aí, você me perguntou da questão do hobby, né? Uhum. Que não é aquele que a gente veste. Alô, perna pele. Exatamente. Nossa, eu lembro disso. E aí, o que acontece? Essa questão do hobby, por exemplo, se você for imprimir peças geeks, né, peças colecionáveis, action figures, bustos de personagens e tal, você pode usar o PLA tranquilamente, porque são peças mais decorativas. Elas não vão sofrer esforços mecânicos, né? Não vai ter esforço de temperatura. Então, beleza, você vai poder usar o PLA tranquilamente. Agora, se você vai ter peças, por exemplo, que você vai usar para trabalho, ou peças que vão sofrer algum tipo de esforço mecânico, por exemplo, no seu caso, né? Eu fiz para você como é que chama aquele negócio que põe na porta? É um segura-porta? Como é que chama? Segura-porta. É tipo uma cunha de porta que segura as portas. É batedor de porta. É pra porta não bater, na verdade, né? Isso aí. Pra porta não fechar sozinha, pra você deixar ela aberta, você deixar ela fechada. Por exemplo, ele vai sofrer esforço mecânico, a gente sabe, porque a porta, ele vai ter que segurar a porta e tal, às vezes pode estar, de repente, no ambiente que você colocou, pode estar mais calor ou não, então não daria pra fazer de PLA, ou até daria, mas vai durar muito pouco. O ABS, ele já seria mais resistente, então... Peças que tem esforço mecânico vai de ABS. Ou PETG, porque o PETG também é super resistente. Agora, decoração, aí você pode ir de PLA tranquilamente. E aí, beleza. Decidimos que eu vou comprar uma impressora aberta e provavelmente eu devo usar, então, o PLA. Beleza? O que eu tenho que olhar mais nela? Tipo, tem peças... Que nem quando você vai comprar um carro, usando esse exemplo, você falou que quando a gente vai comprar um carro, eu tenho que olhar determinadas coisas. Tem que olhar as pneus, tá beleza, o motor, qualquer motorização, opcionais e tal. O que eu tenho que olhar numa impressora 3D? Tem peças fundamentais que vão me ajudar a ter melhores resultados? Beleza, excelente a sua pergunta também. Claro, né? Assim como todo equipamento, a gente também tem que olhar algumas coisinhas que vão facilitar ou não a questão da utilização da impressora 3D. Por exemplo,
Eu já vi impressoras 3D sendo vendidas que não tem a mesa aquecida. Isso vai influenciar diretamente em qual tipo de material que você vai poder imprimir. Porque o filamento ABS, né, o material ABS, ele precisa que a mesa esteja aquecida a uma certa temperatura. Se você não tiver a mesa aquecida, então você já pode descartar o ABS que você não vai conseguir imprimir. Então, por exemplo, olha para ver se a mesa está aquecida, olha para ver quais as temperaturas que o hot end consegue chegar, a mesa consegue chegar. Olha para ver se ela tem partes, por exemplo, que vão sofrer esforço mecânico de plástico, que nem no caso da extrusora. A extrusora, ela é a responsável por colocar o material dentro lá do bico aquecido da impressora. Ou seja, ela está rodando o tempo todo que a impressora está ligada. Se você está imprimindo, ela está rodando. Então, se ela for feita de plástico, isso já é uma certa desvantagem. Duas perguntas aqui para quem não tá vendo pelo YouTube talvez não vai entender. Mas vamos lá, você falou de duas coisas aqui só para o pessoal entender. O que é um hot end? Beleza, perfeito. O hot end, né, pegando um pouquinho do inglês aí, né, Wizard, patrocínio, Wizard patrocina a gente, né, Wizard ou Yazid, qualquer mais? Wizard, Yazid ou Pink and Blue Freedom. Qual que é? Patrocina a gente. É nóis. Hot end, então, é a tradução de final quente, né? Ponto certo. Quente, alguma coisa assim, a gente poderia traduzir. Por quê? O hot end, na verdade, é o final da impressora ali. É por onde o material vai ser derretido e vai ser depositado na mesa. É como se fosse uma pistola de cola quente. Eu acho que todo mundo já viu uma pistola de cola quente. Beleza. A gente tem um bico que ele aquece, entra aquele filamento de plástico grosso pra caramba ali, ele derrete no bico da cola quente, ali da pistola de cola quente, e vai saindo. A grosso modo, só para o pessoal entender, então, se você olhar para uma pistola de cola quente, a pontinha ali onde sai a cola seria o hot end da impressora, é isso? Não. O hot end é a própria pistola de cola quente. A pontinha do que você está se referindo se chama bico. É o bico. A gente chama de nozzle em inglês, né? Mas é o bico. A gente fala o bico da impressora. Então, o bico da impressora é a pontinha. Inclusive, tem um tamanhozinho padrão também, essas coisas assim. Agora, o hot end seria, então, a pistola inteira. E aí, você falou de outra coisa, você estava explicando, mas só para o pessoal pegar bem, o que é extrusora? Extrusora na verdade, assim, ela é composta por um motor, certo? E esse motor, ele tem uma engrenagem, que a gente chama de parafuso trator, porque ele tem uns filetes, assim, ele não é liso, né, esse parafuso. Ele tem uns filetes e ele faz, então, o filamento, ele parece um arame, quando você olha ele, quem nunca viu um filamento de impressora 3D, ele parece um arame colorido, né, bem fininho, assim, bem colorido. E aí, o que acontece? Esse araminho, a gente coloca ele nessa extrusora e esse motor, ele faz, então, uma pequena pressão entre esse parafuso, que a gente chama de parafuso trator, e uma roldana. E o motor vai rodar. Quando o motor rodar, ele vai empurrar esse filamento para dentro. Então, a extrusora, ela é a responsável por fazer a movimentação do filamento para dentro ou para fora da impressora. Para quem está assistindo também, ó. Gente, se você tá no trânsito ou tá escutando pelo Spotify ou qualquer outra mídia esse podcast, eu convido você depois a dar uma passadinha lá no 3D Geek Show no YouTube. Assiste também, é legal, a gente tem várias coisas aqui na mesa que a gente tá mostrando, né? Tá legal. Mas, enfim, tem uma pecinha aqui que é o bico, né? Esse é o bico da impressora, né? Que é o que tá aqui. O hot end estaria um pouquinho antes aqui do bico. Isso, ele seria toda essa parte aqui de cima aqui. Quem tá escutando é difícil, mas dá uma olhada lá no canal, tem várias coisas lá. É isso, é basicamente a pistola de cola quente. Você imaginar, é praticamente isso. E aí, tem mais alguma coisa? Que nem, assim, a impressora, ela é inteligente. E provavelmente ela deve, assim, o pouco que eu conheço de computação, apesar de trabalhar com isso, mas a parte de infra não é nosso forte, né? Tem placa dentro dela. Eu tenho que ter algum cuidado a mais para escolher placa. Tem placa, tem que eu tenho que olhar, tem placa que eu não preciso olhar. O que eu tenho que ver em relação a isso? Então, hoje a gente está com uma tendência muito forte, né? E aí vai depender muito de quando você estiver escutando esse podcast, né? Na data que a gente está gravando esse podcast, está se falando muito de placas de 32 bits. E aí, só para a gente fazer uma comparação aqui,
as placas de antes, né, as primeiras placas que surgiram na impressão 3D, como a gente conhece aqui, né, essas impressoras mais robustas, né, mais acessíveis ao grande público, elas tinham placa de 8 bits. Ou seja, a gente pulou para 32 bits. Então a gente está falando de 4 vezes mais poder de processamento. Isso significa que você pode colocar mais features, mais sensores, você pode adaptar mais coisas na sua placa. A placa vai ter movimentos e controles mais suaves e melhores. Então, realmente agora não compensa mais, de repente, comprar impressoras que tenham placa de 8 bits. Já compensa já você partir para impressoras que já tenham essa tendência de colocar as placas de 32 bits. E prestando atenção nos drivers que controlam os motores. Que é assim, o driver, eles são pecinhas, são pequenos componentezinhos ali, eletrônicos que vão na sua placa, que fazem o controle dos motores. Ele é tipo o motorista mesmo. Ele que vai Isso. trazendo do inglês lá, ele vai patrocina nós. Patrocínio Wizard. Ele vai ajudar no direcionamento, por exemplo, do bico para fazer essas coisas, o controle de toda a impressora, é isso? Não, ele vai fazer o controle da corrente que você vai mandar até o seu motor. E aí, o que acontece? Antigamente, a gente tinha uns drivers bem baratinhos lá e tal, que eram... Esses drivers, eles faziam os motores ficarem muito barulhentos. Então, as impressoras eram muito barulhentas. Hoje em dia, a gente já tem os drivers mais modernos, né? A gente pode até citar aqui o famoso TMC2208 ou TMC2209. E aí, esses drivers, eles são extremamente silenciosos. Você quase não escuta, tanto é que o maior barulho da impressora 3D hoje, dessas mais modernas, são dos coolers, da fonte e do hot end. Porque da movimentação da impressora você nem escuta. Agora, se você comprar um cooler silencioso, com aquelas bolas de metal, não tem uns coolers tem, assim? o rolamento, Isso. tal, tudo específico, tal. Isso, se você trocar os coolers por coolers silenciosos, você não vai ouvir nada da impressora. Você pode até deixar ela no teu quarto imprimindo. Eu escuto... Você sabia que eu escuto muito essa pergunta? Eu posso colocar a impressora no quarto à noite? É mais era uma pergunta que eu ia fazer. Eu posso colocar ela no quarto? Beleza. Barulho pode ser que não atrapalha. E o cheiro? Atrapalha? Então, legal. Assim, dependendo do tipo de material que você está usando, a gente consegue ter assim, essa sensibilidade de sentir alguns odores, tá? O ABS é o piorzão de todos, porque ele é derivado do petróleo. Então, assim, existe até um estudo falando dos vapores tóxicos do ABS e tal, e que você tem que tomar cuidado na hora de deixar ele, por exemplo, num ambiente ali fechado e tudo mais. Então, não é tão indicado. Agora, a sua impressora é completamente aberta, tal, você já vai ter dificuldade de imprimir com ABS. Então aí você de repente pode usar o PLA. O PLA ele tem origem no milho. Ele é um pouco mais eco-friendly, né? Que a gente chama, de novo, patrocínio Wizard. E aí ele é mais eco-friendly. Não sei se é assim que fala. Não conheço essa amigo do meio ambiente, vai. Ele é amigo do meio ambiente. Por quê? Ele é derivado do milho e tal. E o PET-G é o mesmo da garrafa PET, que todo mundo já conhece, que também, né? É reciclado. É o food safe e tudo mais, né? Enfim. Então, assim, dá pra colocar no quarto, mas tem que tomar esses cuidados, assim, dependendo do tipo de filamento que você usa. E aí, existe mais alguma coisa, assim, que ajuda a tomar a decisão de compra? Existe um componente a mais que eu tenho que prestar atenção? Alguma outra coisa assim que, esse caso aqui eu tenho que olhar porque vai ser fator de decisão na hora de comprar uma impressora que assim, se igualou em extrusão, se igualou na hora do bico, se igualou na hora da mesa, se é aberta, tem mais algum componente que eu tenho que olhar? Tem, a autorização do seu parceiro. Ou parceira. No caso, ou a esposa tem que autorizar, ou o marido tem que autorizar. Alguém tem que autorizar, porque uma reclamação que eu escuto direto também é: rapaz, comprei aqui, minha esposa nem sabe. Ou, eu comprei, mas meu marido nem sabe. A minha sabe, tá? Exato. A minha não preciso nem falar. Então, tem pouca impressora aqui. Mas, assim, fora a brincadeira, né? Eu acho que se você olhar, por exemplo, essas questões, né?
Eu acho que o principal, de repente, não é nem você olhar tanto a impressora, é você olhar o quão famosa está a impressora. Eu recebo também muita mensagem de gente falando assim, Murilo, eu vi aqui a impressora Girafas WD-40, será que é boa? Cara, eu que tô nesse ramo e vejo milhões de modelos, eu nunca nem ouvi falar da impressora. E você imagina se você tem um problema com essa impressora, sabe? Vai ser muito difícil de você resolver. Então, eu acho que o fator decisivo é ver o quão famosa aquela impressora está na comunidade. E para isso, você tem que se mexer. Você tem que entrar em grupo de Facebook, você tem que entrar, sei lá, em grupo de WhatsApp. Eu não curto tanto grupo de WhatsApp, mas enfim. Você tem que entrar em algum lugar que tenha pessoas para que você possa perguntar. Gente, alguém já ouviu falar dessa impressora? É legal? É boa? Se você não tiver resposta, meu amigo, aí já era. Inclusive, entendeu? Quem quiser, tem um grupo do Facebook do 3D Geek Show, quiser entrar lá, o pessoal colabora com perguntas, com respostas, obviamente, também lá. Quem quiser, tá convidado a participar, tá? Aliás, eu já quero fazer uma revelação aqui. Música de suspense, de revelação, assim. Editor, coloca a música. Música de suspense, revelação. Esta pessoa que vos fala aqui, o Bruno, diga um oi, Bruno. Oi, tudo bem, gente? Podem ficar bravos com ele, porque ele também é um dos moderadores do grupo 3D Geek Show. Se seu post não foi aprovado por não respeitar nenhuma das regras... Sigo ordens. Então é isso, ó, o Bruno é um dos moderadores lá do grupo também, quero agradecer aqui também, né, já ao vivo aqui, tanto pela participação no podcast, quanto pela moderação lá no grupo, ajuda bastante também. E assim, e aí, beleza, tem agora assim, voltando no carro, tem algum acessório ou algum opcional de fábrica que eu posso olhar na impressora que vai me ajudar também na hora de eu imprimir? Tem. A gente tem, assim, alguns opcionais, né, que são sensores que a gente chama, que a gente... Como é que fala isso mesmo em inglês? Vai lá, gasta teu inglês. Features. Olha só que bonito, patrocina nós. Patrocínio Wizard. Então, assim, ó, a gente tem os features, né, que são, é o nome para acessórios, né? Features. Rapaz. Cara, eu tô me sentindo... Não tem nem roupa pra falar essa palavra. Eu estou me sentindo com esse microfone que você não tem ideia, cara. De verdade. Olha, que microfone bonito esse, né? Rapaz, olha só. Qualquer coincidência dele ser vermelho eu nem gosto de vermelho, mas acho que o pessoal não percebeu ainda. Mas vamos lá, né? Voltando aqui pra resposta. Os features, né? Os sensores que a gente pode colocar na impressora, eu acho que, assim, um que é indispensável, que eu acho que toda impressora deveria ter, é o de fim de filamento. Ou seja, significa que se o seu filamento acabar o material que você está utilizando, e ele tiver esse sensor, a impressora vai parar a impressão automaticamente na altura ali que ela estiver e vai aguardar você colocar um novo. Ou seja, você não vai perder tempo ali de impressão. Lógico, você vai perder, mas o que eu quero dizer é assim, você não vai recomeçar. Você não vai ter que fazer tudo do zero. Ela vai, de repente, vamos supor que ela está em 50% já. Ela imprimiu 50%. Acabou o filamento, ela vai pausar, vai estacionar num local seguro ali, o carro ali, né, que está movimentando. Você vai trocar o filamento e vai continuar a impressão. Ou seja, vai voltar dali da onde estava, beleza. Então, esse é um feature, né, um sensor que eu considero que é extremamente importante. Outro sensor que eu considero mais importante, assim, em mesas que são maiores, né? Nas mesas menores, assim, eu não vejo que é tanto necessário, mas é o de nivelamento automático. O que é o nivelamento? É a altura do bico da impressora em relação à mesa. E se você tiver um sensor que faz isso automaticamente para você, facilita bastante, porque uma das principais dores de cabeça de quem está começando é fazer o nivelamento correto da impressora. Então, ter o nivelamento, de repente, vai te ajudar, né? No começo, falar, eu não quero ter dor de cabeça com isso. Então, beleza, já compra uma impressora que tem um nivelamento automático. E assim, eu acho que também você poderia olhar, já que a gente está falando hoje muito sobre a internet das coisas, né? Tudo tem Wi-Fi, né? Tudo, mas tudo. Até lâmpada tem Wi-Fi, né? O Bruno, ele mexe com esses negócios de automação, né? Eu preciso te apresentar pro Atílio. O Atílio Catalani. Eu preciso apresentar ele. Altas dicas já. Preciso te apresentar pra ele, que o Atílio Catalani, pra quem não conhece, é o mestre das automações industriais, olha eu, residenciais aí, né, de Alexa, essas coisas assim.
residenciais e é muito bacana. Então eu acho assim, se de repente a impressora também já tiver alguma... pelo menos não precisa ter o Wi-Fi, mas de repente a possibilidade, de você colocar o Wi-Fi nela, né? Eu tenho vídeo, inclusive, lá no 3D Geek Show, explicando como você pode, de repente, conectar uma plaquinha Raspberry Pi para colocar o Wi-Fi na sua, na sua impressora. Mas assim, se de repente já vier com isso, de repente também é um feature ali a mais que é legal você considerar para ter na sua impressora, tá? A mesa aquecida, você tinha falado no começo, é um diferencial também para imprimir mesmo? Por exemplo, no meu caso, que comprar uma impressora aberta, ela vai ajudar ou é uma coisa que eu não preciso olhar? Só se for comprar uma impressora fechada? Não, eu acho que você tem que olhar a questão da mesa sim, porque, cara, eventualmente, à medida que você vai pegando experiência na impressão 3D, inevitavelmente você vai querer testar outros filamentos. Cara, é normal, você meio que quer esse desafio. Você fala assim, a impressora não vai ganhar de mim, eu vou conseguir imprimir esse ABS aqui com o ar-condicionado ligado na impressora aberta. Então, assim, você vai querer, é inevitável. Então, se você não tiver já comprado uma impressora que tenha mesa aquecida, você já vai ter essa frustração, você já vai querer trocar, já vai ter esse sentimento de querer trocar e querer evoluir. Cara, é normal a gente querer evoluir nos equipamentos, nas coisas que a gente compra, né? Então, cara, compra já uma impressora. Nós temos excelentes escolhas de impressoras 3D que já tem a mesa aquecida. Não faz sentido pra mim, de repente, você comprar uma impressora que não tem a mesa aquecida. Eu não vejo sentido nisso. Mas, enfim, tem gente que não liga, né? Se você falar pra mim assim, pô, eu prometo, eu vou fazer um termo aqui assinado e registrado no cartório que eu nunca vou usar o ABS, só o PLA. Ah, então beleza. Não precisa comprar a impressora com mesa aquecida. Você consegue imprimir o PLA sem mesa aquecida. E assim, a gente escuta, até pelo eu acompanhar e tal, o pessoal fala muito de... acabou minha energia. E aí? Coloco no break? Não? O que eu faço? Tô lá imprimindo e tal. Você falou do sensor de filamento, vai identificar que acabou o filamento. Mas e a energia? Tem alguma solução para isso? Como é que eu posso olhar isso na hora de eu comprar a impressora? Não tem isso aí? Legal. Essa pergunta também eu recebo bastante. Nossa, recebo muito essa pergunta. Murilo, eu preciso colocar um no-break, o que eu faço se acabar a energia? Senta e chora. Desespera, arranca o cabelo. Acontece que assim, nós temos algumas impressoras que já vêm de fábrica, porque a gente tem como fazer atualizações depois, mas a gente já tem impressoras que vêm de fábrica com essa função habilitada, que é a função de resumir a impressão em caso de queda de energia. Como que funciona isso? Basicamente, ela grava a última coordenada que ela estava, X e Y ali, ou mesmo no Z também, né? Ela grava como se fosse uma coordenada em GPS. Ela grava aquela posição que ela estava ali. E quando acaba a impressora, e quando acaba a energia, ela vai lá ler essa coordenada e ela volta para aquela coordenada e começa a imprimir como se nada tivesse acontecido. Lógico que fica ali uma cicatriz na sua peça, fica uma marquinha, mas isso é melhor ficar uma cicatrizinha, uma marquinha, do que você perder ali, de repente, 20, 30 horas de impressão. Nossa senhora, fora o filamento, né? Exato, que aí você vai ter que jogar no lixo, porque não tem o que fazer com ele. Beleza, a gente falou de comprar, das coisas que vai ter, se eu vou poder colocar no quarto, se a mulher vai deixar e tudo mais. A mulher vai querer saber quanto que eu gastei. E aí, da onde eu compro? Nacional ou importada? Segura então aí essa pergunta, porque agora a gente vai para aquele momento jabalesco do 3D Talk Show. Eu quero convidar você para que tá ouvindo aí, né, o 3D Talk Show, para acessar a 3D Geek Store, que é a loja patrocinadora, a gente pode dizer que é a loja patrocinadora aqui, né, do podcast, do canal, né? Se ela tá aparecendo aqui, ela patrocina. Exatamente. Por quê? Né? Comprando produtos na 3D Geek Store, você tá ajudando aí diretamente, né, a evolução do podcast, tanto do canal no YouTube também. Então, quero pedir para você acessar, se você tá vendo por algum lugar que tem a possibilidade de colocar link, comentário, alguma coisa assim, a gente vai deixar então o link ou o comentário para você que só tá ouvindo. Grava aí o nome, é 3D Geek Store. Você vai encontrar camisetas muito legais lá, tanto do 3D Geek Show como do 3D Talk Show também, e também do universo de impressão 3D, né? É legal, tô louco pra ir numa feira pra usar as camisas da 3D Geek Store também. Acho que vai ser de uma feira, né, meu filho? Muito bacana, né? Muito legal. Retomando agora nossa pergunta, e aí? Eu vou comprar fora do Brasil
ou vou ajudar o nosso comércio, os nossos desenvolvedores e vou comprar aqui no Brasil? Cara, essa pergunta é muito polêmica, você já deve imaginar, né? Polêmica. Mais que mamilos. Mamilos são polêmicos. Agora, essa pergunta eu acho que é bem polêmica também. Cara, é óbvio que eu sempre vou defender que se compre no Brasil, né? Pra gente ajudar o nosso próprio povo, a nossa própria cultura, a nossa própria economia. Porém, é muito difícil a gente conseguir brigar com a China, cara. A China, ela vem, mas ela vem assim... não é com os 2 pés no peito, ela vem com os 4 pés no peito. Entendeu? E aí, é muito difícil ser competitivo aqui no Brasil com os preços que a China pratica. Hoje a gente tem, por exemplo, uma Ender 3 lá custando $1.000, $1.200. E isso assim, contando com imposto, porque sem imposto ela cai para $700, $800. Agora que o dólar tá alto, imagina quando o dólar estava baixo. E aí, os fabricantes aqui no Brasil, por ter uma série de burocracia e impostos a pagar pro governo, eles não conseguem ter preços competitivos. Então, muitos fabricantes optaram por importar as impressoras chinesas e vendê-las aqui no Brasil. Né? Muita gente não sabe disso, mas empresas, inclusive, que fabricavam impressoras 3D pararam de fabricar e decidiram, então, distribuir as impressoras nacionalmente aqui, né? no Brasil. Então... não consegue, né, Moisés? Tenho que olhar, tá, assim, o custo-benefício talvez valha mais a pena eu comprar nos sites que vêm da China, porque vai ser mais em conta do que o nacional. Talvez comprar no Brasil alguma coisa, se eu quero uma coisa mais profissional e tal, que me ofereça suporte aqui direto. Olha, eu não diria nem mais profissional, eu diria o seguinte, eu diria que vai depender muito de como você quer a impressora e de qual o atendimento que você quer quando você compra a impressora. Porque se você comprar direto da China, você vai ter que montar a sua impressora e você não vai ter suporte nem garantia. Lógico que depende se você pagou seguro lá no site, enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, você não vai ter esse suporte, você vai ter o suporte da comunidade, de entrar no grupo, ficar perguntando para as pessoas. Agora, se você comprar de uma empresa aqui no Brasil, mesmo que seja uma impressora da China, mas que é uma empresa do Brasil que está vendendo, então muito provavelmente a empresa vai te oferecer suporte, garantia, vai te ajudar. Então, você vai pagar por isso. Você vai pagar por essas coisas a mais, né? Então, o preço das impressoras aqui no Brasil é um pouco mais elevado por conta disso. E aí, outra coisa que assim, a gente vê que pode fazer diferença, que falam que pode ser alguma coisa a mais ali para depois te quebrar as pernas no fim do mês, é a energia. A impressora 3D gasta muita energia? Cara, depende assim da quantidade de uso que você dá para ela, mas se a gente for parar para analisar assim friamente uma única impressão, vamos pegar assim uma impressão assim bem longa, sei lá, de 60 horas, não sei. Essa impressora ela vai gastar tipo R$1, R$2. Ela não gasta muito se você olhar ela separadamente. Agora, se você rodar a impressora 24/7, aí é claro que vai dar uma diferençazinha no final do mês ali na sua conta, mas também não é algo tão gritante assim a ponto de você se desesperar. Inclusive, eu já fiz um vídeo no 3D Geek Show que eu usei lá um medidor pra gente ver a quantidade lá que estava sendo consumida da impressora. E a gente viu no final, chegamos à conclusão no final do vídeo que a impressora 3D ela não gasta tanta energia. Porque se você parar para pensar, ela não fica o tempo todo com o hot end ligado e com a mesa aquecida ligada, né? Você sabia disso? Não. Muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, ela não fica o tempo todo ligada. Isso porque a gente tem um termômetro, né, que é um termostatozinho que fica medindo a temperatura do hot end e que fica medindo a temperatura da mesa. Quando elas chegam na temperatura que a gente estabeleceu, ela desliga a temperatura. Então ela não fica funcionando. É tipo o ar-condicionado, ele fica lá, quando você coloca no automático lá, ele vê que tá na temperatura lá, o ambiente que você programou, ele dá uma desligada. Se ele vê que começou a subir a temperatura de novo, ele liga. No caso da impressora, achei o contrário. Na hora que esfria, ela liga. Na hora que esquenta, ela para. É isso, né? Exatamente. Perfeito. Tô ficando bom, Você sabe que eu tô com um projeto aqui. Será que a gente consegue chegar em um determinado episódio desse podcast aqui com você manjando tudo de impressora 3D? Cara. Será? Será?
Quem fecha nesse desafio? Você fecha esse desafio ou não? Fecho, cara. Se eu comprar Então impressora... eu vou fazer uma aposta aqui com o pessoal que tá ouvindo, que se você fechar nesse desafio aqui, porque assim, de verdade, ele é leigo. E aí, só com esse bate-papo aqui, eu quero ver em qual nível que ele vai conseguir chegar aqui nessa questão do entendimento da impressora 3D. Beleza. Eu vou pedir para que você, então, avalie aqui o 3D Talk Show nas mídias aí que você tá reproduzindo, né, o podcast. Avalie, deixa sua curtida. Tem curtida em podcast? Tem. Deixa sua curtida em podcast. Se tiver lugar para comentar, deixa comentário. Se você tá vendo no YouTube, curte, deixa comentário. E, principalmente, compartilha com as pessoas também, pra ver se a gente consegue dar um gás aqui nesse podcast, porque de verdade mesmo, a gente não faz sem ter audiência. Se não tiver audiência, a gente não vai ficar perdendo o nosso tempo aqui, né? Falando pra ninguém. Então tem que ter audiência, gente, tá bom? Isso é muito importante. A gente tá fazendo isso na maior boa vontade, no intuito de querer ajudar mesmo a comunidade, ajudar quem tá começando na impressão 3D de uma forma mais descontraída aí, tá bom? O nosso salário, vamos chamar assim, é o seu compartilhamento, é seu review, só assim também a gente vai saber se precisa melhorar, se precisa colocar um quadro, se precisa chamar alguém pra participar com a gente a mais. Se o Bruno não consegue, não tá ajudando, não tá fazendo as perguntas direito. Então não. Ou eu, de repente eles querem que eu saia. Ixi, aí também. quebrou, hein? O Bruno vai pro lugar do Murilo. Não dá. O Murilo vai sair, o Bruno vai ficar sozinho. Mas isso é uma coisa legal que você falou. De repente as pessoas quiserem mandar feedback, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, vai no site, vai no Facebook, manda mensagem lá falando, eu acho que vocês tinham que melhorar isso, eu acho que vocês tinham que, de repente, chamar alguém pra ser entrevistado, que com certeza a gente vai fazer isso, né? Óbvio. A gente vai chamar alguém pra ser entrevistado aqui também, que eu acho que é super importante também a participação de outras pessoas, mas o feedback de vocês também é muito importante, então fala se tá bom, beleza, tá ótimo, se não tá bom, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. A gente tá começando, são os primeiros passos aqui, com certeza a gente vai evoluir muito e fechado no desafio, hein? Fechado. Vamos pensar num nome pra esse desafio aí, pra gente colocar uma hashtag, alguma coisa. Se você quiser bolar um nome aí pra esse desafio, já manda também aí como sugestão. Hashtag eu aprendi? Não, tem que ter seu nome, sei lá, alguma coisa assim. Beleza. Hashtag Bruno não consegue. Ou consegue. Não, brincadeira, mas eu acho que vai ser legal, cara. Eu acho que você vai aprender bastante coisa. Vamos torcer. Bom, pessoal, então agora a gente vai partindo para a parte final do nosso primeiro episódio. Sempre quis fazer isso, sabe? Quando você vai no Jô, e aí, quando ia no Jô, né? Ia no Jô, não vai mais. Tinha aquela entrevista muito fodona, legal assim, o pessoal falava, acabou. E hoje, assim, já aumentou um pouco meu nível aqui sobre conhecimentos de impressão 3D, já sei qual impressora eu tenho que comprar. E aí, agora eu vou passar a palavra pro Murilo aqui, para ajudar também no nosso encerramento. Olha, eu queria que vocês estivessem vendo, né? Muitas pessoas vão escutar e não vão ver, mas eu queria que vocês estivessem vendo a minha cara de felicidade com esse projeto, porque de verdade eu tô muito empolgado de poder trazer em mais de uma mídia, né? Fora dos vídeos, assim, é uma mídia diferente do que a gente está acostumado, fora da nossa zona de conforto. Bruno, inclusive, nunca gravou nada. É a primeiríssima vez dele gravando qualquer coisa, assim. Nem pra escola, não gravava nada. Nem parabéns pra tia não mandou gravado na câmera. Não gravei. Então, assim, a minha felicidade é muito grande. Conto muito com a ajuda da família 3D Geek Show. Eu tenho certeza que a família 3D Geek Show vai ajudar compartilhando, vai ajudar dando apoio, vai ajudar curtindo, vai ajudar comentando e espalhando a palavra do 3D Talk Show aí pro Brasil afora, quiçá mundo inteiro. Se a gente tiver o patrocínio da Wizard. Patrocina nós. Mais alguma coisa, Murilo? E é isso, gente. É isso. A gente vai ficando por aqui. A gente ainda não definiu muito bem qual é a frequência que a gente vai lançar, mas fiquem ligados aí, já virem os assinantes aí. Ativa o sininho onde tiver que ativar sininho, ativa a inscrição para onde tiver que assinar a inscrição, para você não perder então o próximo 3D Talk Show. Eu sou o Murilo. E eu sou o Bruno. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Falou.